Boa tarde a todos, meu nome é Aaron, sou aluno da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou membro e bolsista do Programa Educacional Tutorial PED Farmácia. Atualmente desenvolvo projeto no Laboratório de Fitotecnologia. Hoje eu vou apresentar o meu projeto que se chama Desenvolvimento e Avaliação de Cosméticos Naturais e Nutricosméticos utilizando óleos vegetais. Sou orientado pelo Dr. Professor Orlando David Henrique dos Santos e co-orientado pela doutoranda Luciana Miranda Silva. Inicialmente, começarei falando sobre a introdução, depois os objetivos do projeto, a justificativa, a metodologia e por último, as referências. As frutas tropicais têm apresentado grande interesse devido às suas potenciais propriedades nutricionais e funcionais atribuídas à presença de substâncias bioativas que, mesmo em pequenas quantidades, podem apresentar efeitos fisiológicos significativos ao corpo, por meio de sua ação antioxidante. Nas três figuras abaixo estão representadas três frutas tipicamente brasileiras. A primeira é a macaúba, a segunda é o pequi e o terceiro é a palma, que são frutas encontradas em vários estados brasileiros, dentre eles Minas Gerais. E essas três frutas possuem atividades potenciais antioxidantes. Elas são muito consumidas pelas populações locais e muito utilizados em receitas de bolo, tortas e através de outras formas também. Bioativos são compostos de interesse procurados em várias frutas, em várias plantas, em várias ervas. E elas possuem várias ações importantes e benéficas ao corpo. Primeiramente, é a ação antioxidante, que é muito importante para o retardamento do envelhecimento. Também são encontrados carotenoides, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, os tocoferóis, os compostos fenólicos, que são fenóis simples, ácidos fenólicos, flavonoides e outros polifenóis. Também são encontrados alguns minerais, como o zinco, cobre, manganês, selênio e o ferro. Cosméticos naturais. Os cosméticos naturais são aqueles que não contêm nenhum aditivo químico em sua composição. Para um produto ser considerado natural, ele precisa utilizar 95% da sua matéria-prima considerada natural. Os 5% restantes podem conter alguns elementos que podem ser sintéticos, desde que sejam liberados e autorizados para a utilização. Os produtos naturais também não podem ser de forma alguma testados em animais. Os cosméticos naturais vêm se destacando no mercado mundial, apesar de que a população ainda tem muito pouco conhecimento sobre esse assunto e sobre as suas utilidades. Com os impactos ambientais acarretados pelo ser humano, a vazão dos cosméticos que tendem a conservar o meio ambiente e a promoção da saúde vem aumentando cada vez mais. Então, foi-se criado os biocosméticos, que são produtos à base de tecnologias consideradas leves e que não seja prejudicial à saúde humana e não possui, principalmente, nenhum corante que seja de caráter sintético. Os compostos bioativos presentes nessas plantas podem ser utilizados de três formas diferentes, como nutracêuticos, cosmecêuticos e nutricosméticos. Vou falar para vocês a diferença dos três. Bom, os nutracêuticos, eles são alimentos ou parte de alimentos que vão proporcionar benefícios médicos para a promoção de saúde, como para a prevenção ou tratamento de alguma doença. Os cosmecêuticos são a união entre cosméticos e fórmulas farmacêuticas aplicados topicamente. Os cosmecêuticos, eles são divididos em 7 categorias de produtos, como antioxidantes, fotoprotetores, anti-inflamatórios, clareadores, reconstrutores de colágeno, esfoliantes, hidratantes. Já os nutricosméticos são produtos parecidos com os cosméticos, porém são ingeridos de forma oral. Eles aparecem com um grande conceito de beleza de dentro para fora.
faz uso da dieta e de suplementos orais aliados da aparência física. Os óleos essenciais. Os óleos essenciais, que também podem ser chamados de óleos voláteis, são substâncias vitais aromáticas encontradas nas flores, nas ervas, frutos e também especiarias. Sua aplicação vai desde a culinária ao uso pela indústria na produção de alimentos e bebidas, cosméticos e medicamentos fitoterápicos. Alguns compostos encontrados nos óleos essenciais são compostos lipofílicos ou pouco solúveis, que são chamados de fitoquímicos. Quando ingeridos, sua digestão se inicia primeiramente pela boca, segundo pelo estômago e termina no intestino delgado. Algumas substâncias químicas, como os carotenoides, os tocoferóis e os polifenóis, são chamados de compostos fitoquímicos. E, devido às suas propriedades físico-químicas, como solubilidade em água, coeficiente de partição, entre outras, apresentam um grande problema quanto à rota para sua administração, transporte e alcance aos seus objetivos para atingir os locais de ação desejados, como a pele, por exemplo, o que vai acabar gerando uma baixa biodisponibilidade oral. Uma alternativa para superar a instabilidade, baixa solubilidade em água e aumentar a biodisponibilidade oral é a utilização de nanoemulsões. Vou dar uma breve explicada do que é nanoemulsões. Primeiramente, as nanoemulsões são sistemas constituídos de dois ou mais líquidos immiscíveis, onde um é denominado fase dispersa e o outro fase dispersante. Esses sistemas são classificados em macroemulsões, microemulsões e nanoemulsões. As nanoemulsões são esses sistemas constituídos de glóbulos de tamanho pequeno, de tamanho bem reduzido, com raio variando de 50 a 200 nanômetros. Normalmente eles são transparentes ou translúcidos e são estáveis por tempo prolongado. Podem incorporar grande quantidade de substâncias lipofílicas. Podem também veicular princípios ativos nas fases interna e externa. São bem adequados para a distribuição das substâncias na pele, pois grande área superficial permite maior superfície de contato, pois ocorre melhor penetração na pele. E como vocês podem ver aqui, nas imagens ao lado, tem a representação de uma emulsão em comparação com a nanoemulsão, que é considerada uma nanogotícula pelo seu tamanho e pela sua facilidade de transporte. Bom, o sistema autoemulsificante utilizado na pesquisa é definido como uma mistura de tensoativos, óleos de origem animal ou vegetal e alternativamente solventes hidrofílicos ou cotensoativos. A leve agitação dos movimentos peristálticos formam as nanogotículas, que formam a nanoemulsão, facilitando a absorção desses compostos bioativos. Objetivo geral: desenvolver e avaliar as propriedades físico-químicas dos produtos cosméticos naturais e ou nutricosméticos à base de óleos vegetais. Objetivos específicos: selecionar óleos vegetais de interesses cosméticos, avaliar as características físico-químicas dos óleos, avaliar a capacidade antioxidante in vitro dos óleos vegetais selecionados e desenvolver e caracterizar cosméticos naturais e sistema nutricosmético autoemulsionável. Justificativas e relevâncias. Como os nutricosméticos, metodologia aplicada, materiais utilizados. Primeiramente, vai usar-se a fase oleosa e óleos fixos, que são os lipídios extraídos das plantas provenientes da biodiversidade mineira. Primeiro, será feito o preparo das nanoemulsões por inversão de fases. Vai aquecer a fase oleosa junto com a fase aquosa separadamente até 75 graus Celsius.
Depois, verterá a fase aquosa sobre a fase oleosa sobre agitação constante a 600 RPM até o resfriamento do mesmo. Para as nanoemulsões, será determinada a temperatura de inversão de fases, o TIF, e em seguida a temperatura será utilizada no processo de manipulação. Serão utilizados o equipamento Ultra-Turrax, que tem a capacidade de testar a influência da velocidade de agitação, e a aplicação de ultras, que serve para a promoção e promove, na verdade, altas taxas de cisalhamento. O segundo passo é a análise macroscópica da determinação do valor de pH. Em um frasco adequado serão adicionados 1 grama da emulsão e 9 gramas de água recém-destilada, e em seguida essas duas amostras serão homogeneizadas nesse frasco e o valor do pH será determinado, depois que inserir o eletrodo do pH-metro diretamente na solução. Depois será determinada a condutividade elétrica, que com o auxílio de um condutivímetro será avaliada a atividade elétrica das emulsões a temperatura de 25 graus Celsius, inserindo um eletrodo diretamente na amostra. O sexto passo são os testes preliminares de instabilidade. As emulsões classificadas macroscopicamente como estáveis, após 24 horas de sua manipulação, ela vai ser submetida a testes de centrifugação e o estresse térmico, denominados testes preliminares de estabilidade. Depois, o teste de centrifugação será feito. Em um tubo de ensaio graduado para a centrífuga serão adicionados 5 gramas de cada formulação e submetida aos ciclos de 1000, 25 e 3500 RPM durante 15 minutos em cada rotação. Após cada ciclo será avaliado a homogeneidade e a ocorrência das fases separadas no tubo. Serão consideradas estáveis somente as formulações que não apresentarem separação de fases após o ciclo de 3500 RPM. Estresse térmico. As emulsões testes acondicionadas em frascos plásticos de poliestireno fechados vão ser submetidos a um aquecimento em banho-maria termostatizado na faixa de temperatura entre 40 a 80 graus Celsius. Será promovido o aumento da temperatura de 5 em 5 graus Celsius, e isso vai se manter por 30 minutos em cada temperatura. As análises serão realizadas após atingir a faixa de 80 graus Celsius, seguindo de arrefecimento natural das amostras à temperatura ambiente. Posteriormente, será feito ao teste de viscosidade e comportamento reológico. A medida da viscosidade e do comportamento reológico será feita em um reômetro. As determinações serão realizadas após 24 horas da preparação das emulsões, repetindo as análises após 7 dias consecutivos. As medidas serão feitas utilizando o spindle adequado a velocidades de rotação progressivamente mais altas a serem determinadas para a obtenção da curva ascendente e o procedimento repetido no sentido inverso para a obtenção da curva descendente. A área sobre a curva obtida através dos reogramas será utilizada para o cálculo da área de esterese. Para quem não sabe o que é esterese é a tendência de um sistema de conservar suas propriedades na ausência de um estímulo que a gerou, ou seja, é a capacidade de preservar uma deformação efetuada por um estímulo. O 10º teste será a avaliação da atividade antimicrobiana. Inicialmente será utilizada o método de difusão em agar. O método consiste em adicionar a placa de Petri, que está representado no desenho ao lado, uma placa de Petri de 20 ml de agar
adequado ao crescimento de cada micro-organismo, lembrando que cada micro-organismo precisa de um agar específico para o seu crescimento. Esse agar é inoculado com 10% da suspensão de micro-organismos provenientes fundido e resfriado a 45 graus Celsius. Após a solidificação do meio, vai se adicionar os cilindros de ácido inoxidável em posições equidistantes. Essas posições equidistantes são importantes para que não atrapalhem no cálculo do diâmetro do raio, na verdade, do halo, dentro dos quais são adicionados 20 microlitros do óleo essencial. O padrão de inibição do crescimento microbiano utilizou-se solução de clorafenicol. Serão realizados controles positivos contendo meio inoculado, controles negativos contendo material esterilizado sem adição alguma de contaminantes e controle do efeito inibitório dos solventes, onde serão avaliadas todas as quantidades equivalentes apenas do solvente. Para os testes serão utilizados cepas de micrococcus luteus e Staphylococcus aureus. Se o óleo essencial apresentar atividade para este teste, ele será submetido à bioautografia para identificação dos compostos responsáveis pela inibição do crescimento. Análises estatísticas dos dados. Os cálculos estatísticos serão realizados com o auxílio instrumental dos pacotes estatísticos Minitab for Windows, sendo utilizados para a detecção de diferenças significativas, a análises de variância, seguido do teste T de Student. Os dados obtidos serão considerados estatisticamente significativos quando o valor de P for menor que 0,05. Bom, pessoal, por aqui terminou. Para alguma dúvida, pode me procurar, mandar alguma consideração. E aqui estão as referências. Muito obrigado a todos.